Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, e aqui estamos com ela, Daniela Castro, Vossa Majestade, a Rainha de Santos, né? Dani, seja muito bem-vinda de novo. Se apresenta para a galera. Olá, Toca, querido Marcos, tudo bem? Como você está nesta tarde? Oi, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Daniela Castro, escritora de ficção científica, suspense, mistério sobrenatural, romance, também conhecida como Majestade. Sejam Isso todos mesmo. bem-vindos. Então, pessoal, a Dani está aqui não para falar de um lançamento dela, tá? Mas para a gente falar de steampunk, especificamente a série da Netflix Leviatã, que ela é baseada numa trilogia de livros que já está disponível no Brasil, né? E eu convidei a Dani para a gente fazer resenha de episódio por episódio. Então, a Dani acabou de assistir e a gente vai falar do primeiro episódio, certo? Ela ainda não leu os livros, eu espero que ela leia. Mas por que Vossa Majestade Imperial, a Sultana do Oriente? Porque a Dani escreveu Lord Archibald, tá? Uma Olha ele, aventura steampunk, né, escrito por uma autora nacional. Esse é um estilo que existe há muito tempo, mas agora ele está ganhando mais popularidade e nós temos autores nacionais escrevendo. Então, Dani, por favor, fala um pouquinho da sua obra e do seu amor pelo steampunk antes da gente começar. vamos lá, você falou muito bem, né? Embora seja um subgênero de ficção científica já bem antigo, né? O precursor, talvez o maior representante, seja Júlio Verne. Aliás, gente, quem ainda não foi visitar essa exposição em São Paulo, super recomendo, né? A Júlio Verne 200. Mas o que acontece é que a gente tem muito mais experiência aqui no Brasil e ouve mais falar de filmes, mesmo que eles não estejam nomeados, né, como steampunk, do que a literatura em si. Então, o Toca tá super certo, porque é um gênero, entre aspas, né, meio que iniciante, começando aqui no Brasil. Eu acho, né, me corrija se estiver errada, que você também é super expert de steampunk, né? Já me sugeriu essa série que eu também não tinha ainda ouvido falar. Eu vou ler sim os livros, que talvez Estados Unidos, Europa, eles tenham mais literatura que nós temos aqui, né? Sim, é E bem, bem tem, né? difundido. É. Tem bem Sim, mais, né? tem Aqui, nossa, bastante. eu só consigo pensar no Enéas e aquele outro amigo seu O também. Fábio Como é que é o nome? Fernandes. Ele, isso mesmo, isso mesmo. Eu sou meio ruim de nomes, não é porque eu não considero, é porque eu marco um rosto pro resto da minha vida, mas nomes é difícil de eu marcar. Mas você vê que eu lembro, né, que a Uhum. pessoa é boa, existe, está lá. E aí, o Lorde Arquibald, que vocês já estão vendo aí, que o Marcos mostrou, o livro, ele veio justamente porque, além da gente ter pouca literatura, eu também sou muito fã de um filme que é super conhecido, que é o Liga Extraordinária, já é um pouco antigo, né? E eu sempre quis escrever alguma coisa assim parecida com isso. Depois foi passando o tempo e aqui em Santos, a gente tem, eu estou em Santos, né? O Marco já falou, litoral de São Paulo, a gente tem um evento. A primeira vez que eu fui também já me deixou com mais vontade ainda de escrever. E aí veio a ideia de fazer o primeiro livro de steampunk, né? Que é o Lord Archibald, o Extraordinário Caso das Cadeiras Dançantes. Ele mistura todas as coisas assim que eu adoro nessa vida, né? Que é todo esse cenário europeu, vitoriano, mais dança, mais misticismo, né? Uhum. Espiritualidade. E ele acabou nascendo com essa super aventura, além de eu poder também homenagear alguns personagens da literatura mundial, como o professor Moriarty, e até um vilão brasileiro, que é o Exatamente. Hermógenes, né? A gente brincou bastante com isso, deu super certo, o pessoal Uhum. gostou muito, todo mundo querendo saber. Teve gente que eu tive que indicar alguns livros também para ler sobre os vilões, porque a turma dos heróis foram todos inspirados em pessoas reais, né, que coabitam a minha existência.
Então, o Uhum. Lorde Arkvall é essa aventura maravilhosa, que inclusive já vai ter, sim, o melhor, o mais árduo, né? Fã me pediu continuação, né, Marcos? Gente, olha, Lord Archibald, além de ele ser uma carta de amor ao steampunk e a livros de mistério, ele a Dani trabalha numa simplicidade de texto que vocês não vão se preocupar. Porque como é uma coisa muito vitoriana, você fala, tem as descrições, tem as máquinas. Não, a Dani, ela faz que nem o Rice Burroughs, criador do Tarzan, John Carter, tá? Isso mesmo. Ela te guia, ela te leva pela mão, é muito gostoso. Claro que agora ela está ficando confortável, então esse mundo vai evoluir. Então, pessoal, deem uma olhada no Lord Archibald, porque o steampunk, imaginem um mundo em que a tecnologia quer que o nosso vai para um lado, foi para o outro. Então, não foi o Thomas Edison que pegou a tecnologia dele, foi o Tesla, certo? Quando Charles Darwin começou a pesquisar os animais em Galápagos, ele desenvolveu a teoria, né, da espiral genética. Então, começaram, naquela época, a pesquisar a genética, e o misticismo está no meio. Então, tecnologias Verdade. que foram abandonadas foram as que se ergueram. Então, a eletricidade secundária, o vapor, né, e a força magnética e a genética é que está em alta. Mas, vamos lá, pessoal. Leviatã, certo? Do Scott Westerfield, certo? O livro 1 é A Missão Secreta. A gente tem 4 arcos muito simples, certo? Ele é uma animação feita por célula, que é feita por um estilo de animação por computador, tá? Ele está rica, muito bem feito, ele tem uma Eu achei. até um pouquinho daquele Eu achei sim. do castelo do Hall, né? Castelo que se move. Mas vamos lá. Começamos com Alexander, um príncipe austríaco, em seu quarto jogando xadrez sozinho. Ao escutar o barulho, 2 dos seus tutores o acordam, sabem que ele estava fingindo e falam que tem uma missão de treinamento noturna. Então você vê que eles são aristocratas, eles se vestem com uma pompa. O próprio Alexander, você vê que treinando, ele é um menino que ele está sendo preparado, né, para o futuro, né? E nessa missão noturna, ele vai pilotar um Walker da classe Storm, Tempestade, Nossa, né? achei irado isso. E, de repente, né, o que, que a gente descobre? Que não é uma missão de treinamento noturno, é uma fuga, Uma né? fuga. Os pais dele estão mortos, ele se sente traído e o mistério do que está acontecendo. Então, pessoal, estabelecendo isso, a questão do que está acontecendo politicamente a Primeira Guerra Mundial começou com a morte do arquiduque Ferdinando, na nossa terra. Nesse mundo é um pouquinho diferente, mas estamos caminhando para isso. Ainda não aconteceu. Então, Dani, o que, que você gostou nesse primeiro arco da apresentação do Alexander, dos tutores dele, claro, do Walker, que ele é Oh, maravilhoso. E ó, eu vou te falar, ele está exatamente como as artes que da primeira versão do livro, exatamente como foi idealizado, viu? era isso que eu ia te perguntar, né? Porque nós estamos comentando aqui com essa diferença que eu acho até legal, Uhum. porque eu não li os livros, você leu, mas nós dois assistimos. Então, eu acho que a gente vai ter duas visões. Você vai completando sempre que eu tiver dúvida. A primeira coisa que eu ia perguntar, você já respondeu, né? Se Uhum. estava sendo fiel ao. É uma graphic novel, né? Se eu não me Não, não, engano. são livros mesmo, só que esses livros eles são tão queridos que eles têm artes oficiais e o do Walker do Storm é uma das mais conhecidas. Na verdade, tem 3 ou 4 dele, tem até umas que tem o projeto, porque, gente, o Alexander tá com seus 2 tutores e um engenheiro, certo? Então, Isso, toda a isso. parte interior dele é assim, o piloto, o navegador, né? O comandante que também cuida da artilharia e o engenheiro embaixo cuidando da hidráulica e munições, né? Isso, e É um mundo fechado ali dentro. foi muito bem pensado, porque a gente, isso eu já ia te perguntar, você acabou já me respondendo, né? Se estava sendo fiel, você Uhum. já falou que está sendo fiel.
Eu fiquei impressionada com essa parte, justamente porque esse é um maquinário que seria muito difícil ser manipulado por uma ou duas pessoas só, né? Você vê que tem todo um cuidado, a gente sente o peso da máquina. Isso foi uma coisa que me deixou assim. Não é uma animação simplesmente visual, a gente consegue ter também essa sensação. Eu me senti dentro. Como é que é mesmo o nome que você falou da máquina? É o Walker, classe Storm. Até o guarda-nome já viu. Eu me senti dentro desse Walker. Quando ele caminha, a parte de sonorização é perfeita, tanto na hora quando ele está avançando, quando ele está caminhando normal, lento é uma coisa, quando ele está correndo também. Então, foi uma animação assim com esse cuidado de sonorização, né? E também é para passar essa veracidade, quer dizer, de que é um maquinário muito complexo. Então, você ia precisar de um engenheiro, você ia precisar do piloto, né? Que acho que a gente vai falar. Sim. Piloto, copiloto, e com certeza alguém para operar as armas. Então, eles estão em 3, né? Não, quatro. Porque tem os dois oficiais, né? Um oficial, um treinador. Ele, o rapaz, detalhe, ele foi treinado, então ele ainda vai, né? Desenvolver as habilidades, mas esse legal. consegue ir, né? E o engenheiro. Então, essa parte eu achei que foi assim fenomenal para uma animação. Eu já assisti outras, não sou expert, mas essa eu me senti dentro desse Walker, então eu achei que foi bem ambientado. E o lance também das fardas, né? Eu assisto muito ficção histórica, muito filme histórico. Tem aquela pompa, né, de tudo representar alguma coisa, as dragonas, o elmo, o símbolo da Áustria, né? Nossa! Inclusive, eu estou assistindo agora que vai entrar a segunda temporada, que está bem fresco na minha cabeça, a Cici, né? Imperatriz, vai entrar ali na Netflix, a segunda. Quem não assistiu, tá a primeira completa. E assim, é idêntico ao que a gente viu nessa série histórica. Então, eu achei que a animação foi bem assim, fiel. Dá para a gente se sentir na história. Gostei. Sim. E essa parte ela tá bem fiel ao livro mesmo, né? E termina com o Dylan achando que ele está sendo sequestrado, né? Não sabendo o que está acontecendo. O segundo arco, né? O Alexander, perdão. O segundo arco a gente conhece o Dylan Sharp, uma garota se vestindo de rapaz, né? Porque ela quer se alistar para se tornar uma aeronauta do Império Britânico, né? Sim. É a outra parte, né? A segunda é o segundo arco. É o segundo arco. Então, ela vai lá, tem fotos, tem sinais que ela ama isso, tem aquele pôster do Alice, né? E quando ela chega lá, tem uma grande carroça com um tipo de tigre dente de sabre, o oficial já intimidando. Vamos ver se nós seguimos as pesquisas de Darwin, né? Nossa, isso foi muito criativo. Muito exatamente. Criativo. Porque é o seguinte, gente, no steampunk nós temos os darwinistas e os tecnocratas, certo? Os darwinistas, a tecnologia deles é com genética, né? E os tecnocratas, que no caso é o Alexander, são o steampunk, as máquinas, né, a vapor, certo? Isso, bom, aí é dado um teste, né? É trazido um Huxley, que é uma água viva, né, cheia de hidrogênio, um balão, que ele vai que remete aos primeiros aeronautas na Inglaterra, que vocês iam no balão, vão ver quem vai mais alto e não morre. Só que é uma criatura viva. Então, o comandante fala, você tem que passar 10 minutos ali, e aí desce... sem nada, né? Sem nada. E tem que deixar bem claro que ela tá só no pulmão mesmo, né? E a Dylan, né, ela pergunta cadê a válvula para liberar a válvula, e não tem, fala, a gente tirou, porque se você entrar em pânico, você não vai conseguir, certo? Aí é levantado, né, a criatura vai, você vê que ela tem um certo nível de consciência, e o Dylan tá lá, sabe, super feliz, aí ele vê chegando uma tempestade, e a gente vê que é uma pessoa, ela é uma pessoa que sabe o que ela tá vendo, que ela já sabe que vai chegar antes de dar o tempo,
né? Porque E ela ela tem um flashback, isso daí é legal colocar, porque eu Uhum, tô assistindo do jeito que a gente combinou, né? sim. Não sei se tu já maratonou tudo, mas Não, eu não. assisti Nós vamos assistir um um por por um. um, para ficar Então fresco. tem um flashback onde dá a entender que ela já era uma balonista, ela viajava com o pai. Sim, Que parece que exatamente. me dá a impressão de que ele está falecido. Vamos ver nos Ah, com próximos. certeza, é a impressão que passa mesmo, né? Então E o que ela que não é uma acontece? principiante, ela sabe. É, e o que que acontece? Ela tem um lenço vermelho para sinalizar que quer descer, mas não faz isso. Aí a tempestade começa a soprar e o comandante traz de volta o cara. Estou tentando, senhor. Só que aí vem naquilo que ela está sendo jogada, gente, porque ela não está no cesto, ela está amarrada, certo? E ela não pode soltar o hidrogênio, ela solta o cabo e é levada pelo vento. E o sargento fala: Nossa, cortou a sua amarra, né? O umbilical. E ela vai embora, né? E a gente vê ela sumindo pelo ar, sendo arrastada para a Nossa, que tempestade. nervoso aquilo, Então, gente. o que, que você achou dessa parte, Dani? Porque conhecemos, já temos a introdução da Dylan se passando por rapaz, mostrando aquele amor que tem por ser um aeronauta. Aí você chega lá no campo de recrutamento, né? E é bem como era aqueles filmes antigos de recrutamento da Primeira Guerra Mundial. Se vocês passarem Então, nesse teste, vocês vão fazer o treinamento. E aí tem aquele isso. tigre dente de sabre e aquela água viva cheia de hidrogênio. O que, que você Meu achou? Deus do céu, que loucura. Visualmente é. Show! E assim, a gente fica bem lembrado, foi muito legal, né? Uhum. Colocar essa parte dos darwinistas, porque o steampunk ele tem uma tendência mesmo da gente se focar mais no lado do pessoal do Tecnocratas. maquinário. Isso. Então, assim, foi muito legal essa parte, foi para mim reavivou, até porque eu vou fazer a continuação do Lord Archibald, e eu estava pensando nisso, falei, nossa, acho que era legal colocar alguma coisa assim. Eu ia começar a pesquisar, e aí a série trouxe isso, e eu achei fenomenal. Eu fiquei assim, tentando me colocar no lugar, né? Você imagina você. Eu fico imaginando, você tá viajando. Próximo Lord Arquibaldi vai ter 300 páginas. Eu acho que vai, amigo, porque eu vou ter que desenvolver essa parte, vai ficar muito legal. Aham. É, esse lance, né, dela carregar a toalha, o lance de soltar o oxigênio, Uhum. e ela o tempo inteiro, ela tenta conversar com o que ela chama de monstrão, né, monstro, tal. Uhum. Mas aí já vai linkar com uma única coisa, uma reclamaçãozinha assim que eu já estou tendo, já tem um tempo, mas não é nem especificamente, talvez, a essa animação, porque eu estou vendo que é uma coisa do streaming, não é só da Netflix. Uhum. Eu assisto muita série turca, muita série europeia. E de uns meses para cá eu venho notando e fizeram a mesma coisa nessa animação, porque eu tive cuidado. Uhum. Eu até gosto de assistir dublado, mas agora eu estou começando a desgostar. Por quê? Eles estão com uma mania horrorosa, eu acho que isso é coisa do streaming, porque eu já vi na HBO também, de colocar os maneirismos, os Ah, colóquios. tá. Tá abrasileirando, né? Ah, meu, não E, é. dependendo do nível ou da obra, não Quebra a viagem. funciona, né? Quebra a nossa experiência, porque você imagina, Uhum. nesse mesmo, tem uma hora que a personagem, qual é o nome da menina mesmo? É a Dylan. Dylan. Ela tá fugindo, tá indo, não tá fugindo, ela tá indo primeiro lá pro acampamento, né, para fazer os testes, e ela esbarra em alguém e fala, foi mal. Né? Então, Primeiro que a gente tá numa era vitoriana, uhum. né? Monstrengo, ela fala monstrengo. Eu falei, meu, quebra tudo. E nas séries turcas tá pior, porque eles trocam os nomes. Aí fica Zeca, entendeu? Uhum. Carlinhos. Pô, gente, não dá. Para que fazer isso? Eu assisti ali em inglês, né? E para mim a experiência é melhor porque os personagens que estão fazendo as vozes estão usando os sotaques dos locais, então, o Eu sotaque britânico, troquei. austríaco, né? Mas Eu em troquei, acabei si, trocando, porque não dá. é, Parece que eu estou vendo brasileiro falando numa época que não tem nada a ver e tira a nossa uhum, experiência, entendeu? uhum, Então, acho que talvez é, ela nem tenha usado essa parte. Depois, no final, eu vou fazer uma experiência, colocar as últimas frases. Aí eu percebi que uhum. estava tudo ao contrário.
Aí eu falei, pô, o próximo episódio eu vou assistir ele assim também, que nem você fez, porque tira. Né? Então, esse segundo arco, eu acho que ele informa muito bem, ele visualmente ele é muito rico. Tem Sim. uma outra diferença do livro ali, tá? Ó, gente, aqui tem spoiler, então, no original, a Dylan tem a válvula, tá? Vai um pouquinho diferente, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Mas no final, eu acho que ela tentou dar uma puxada, mas não funcionou. Então, ela não alcança, mas no Ela não original a gente tem alcança, a né? válvula, né? Que aí a gente chega nessa parte já. Mas ela puxa no livro? Sim, ela libera. Ela libera, né? Então, aí vamos para o terceiro arco, né? Voltamos para o Alexander, né? Ele é informado da conspiração para a guerra pelos seus tutores. Então eles veem um encouraçado alemão e o Dylan o Alexander sinaliza, achando que eles são aliados, mas o tutor dele fala: não, presta atenção, mas por quê? Aí ele fala: mas eles estão muito longe da fronteira. E aí, o que acontece? Ataque, perseguição, né? E aí a gente passa para aquela sequência de perseguição alucinada, né? Foi muito boa, hein? Foi bem feita. Isso, unidades de cavalaria mecanizada, né? E aí o que acontece? Perfeito, eu estava esperando isso. O Alexander, ele tem que se deparar com a realidade, são inimigos, né? E aí ele tem que encarar a morte, né? E a guerra, o que está por vir. Então a gente vai ver que ele vai ter que amadurecer. Isso. E esse é só o começo da jornada, porque eles estão indo para um esconderijo pré-preparado. Então toda essa sequência tá igual, tá? Exatamente, conseguiram pegar a parte do Alexander hesitando, porque ele é um garoto, apesar de ter o treinamento militar, ele saber usar o equipamento, quando ele olhou nos olhos do soldado, ele hesitou, e isso humaniza ele, né? Normal. Então, qualquer uma primeira vez faria. Eu achei legal essa pegada também. Que já acabou com a dúvida do Alexander, deu crédito para os tutores, apresentou o inimigo, o ataque, fuga, e as criaturas mecanizadas. Muito legal. Eu estava esperando. Falei, será que eles vão fazer o ataque como? De que forma, né? Uhum. Será que vão ter esse cuidado? Porque até então a gente só tinha visto o Walker, não tinha visto os outros, né? E foi muito perfeito. A caracterização também dos soldados alemães, né? O jeito deles agirem, né? Tem muito a ver, é só assistir esses filmes de Segunda Guerra. Uhum. E você vê que não tem hesitação do lado deles, né? Tudo ou nada. Do outro lado, eu acho que até teve, não sei se no livro foi assim, foi essa a ideia que ele quis passar, porque parecia que ele queria que o menino visse, né, que o herdeiro visse com os próprios olhos, que ele não tivesse mais dúvida de que aquilo realmente era real e que eles estavam do lado dele, que ele podia contar, podia confiar, ele precisava passar por essa experiência. Não sei se Sim, no livro foi assim também. No livro, a única parte é que o treinamento noturno dele é um pouquinho mais longo, porque ele acaba se tornando um expert no Storm, sem luzes, no stealth, né? De fazer as coisas no escuro, né? Ele acaba se tornando um especialista nisso. E a gente percebe que depois da perseguição, que eles conseguem escapar, né? O oficial reclama, que ele fala: a gente não devia ter pegado o Storm. E o outro tutor fala: se a gente tivesse pegado um mais leve, mais rápido, aquele primeiro tiro teria destruído as nossas pernas, né? Então a gente, aos poucos, a gente viu a cavalaria mecanizada, que eles são basicamente motos, né? Mas com pernas de cavalo. E a gente vê o Storm, a gente vê ao longe o alemão, a gente não tem um close dele, mas ele é praticamente um destroyer de terra. E aí a gente percebe que esse Walker Storm, ele é um meio termo, né? Entre uma coisa rápida e uma coisa muito pesada, que eu acho que é uma ótima escolha, né? Eu acho que balanceou, sim. Dani, mais alguma coisa sobre essa sequência incrível? Porque eu acho que é o que vendeu o episódio, né? A gente tem que ter ação. Exatamente, né? Se não tiver, também vai descaracterizar. O steampunk é muito movimento, né? A gente até vai ter algumas teorias, alguns estudos, algumas conversas, mas na maior parte do tempo é muita ação, né?
justamente para apresentar esse mundo que seria um retrofuturismo, né? Alguma coisa Exatamente. misturando, e principalmente para a gente ter uma ideia de como seria mesmo tudo aquilo que a gente já conhece, já viu, né? Mais transformado no maquinário a vapor, das coisas mais complexas, das coisas mais simples. Então, eu acho que foi bem. Eu gostei da parte cinematográfica, que quando a gente vê o inimigo é morto, a gente não vê o inimigo sendo morto, a gente vê um close no Alexander, porque ele quando foi disparado, o tiro foi disparado, mas não por ele, ele sentiu o remorso e a gente só vê os escombros. Eu acho que isso cinematograficamente ficou muito bom. E é muito melhor. Às vezes a gente não precisa desse hiperrealismo, né? É interessante a gente ver também pelos olhos do personagem, da gente ter uma ideia dessa situação no geral, não só mostrando tudo mastigadinho, né? E o steampunk, ele tem essa pegada aí também, por isso que é bem diferenciado do que a gente já está acostumado, né, a ver. Mas tudo bem, tudo é válido dentro do significado de cada categoria. Bom, pessoal, agora nós vamos para o último arco, que é o finalzinho, que é curtinho, né? O Dylan está à deriva, né? Ele tenta abrir a válvula, cai, bate a cabeça, e é aí que a gente tem o flashback da infância, num balão comum, né? Essa parte tá um pouquinho diferente, viu, Dani? Não vou mentir para você, mas eu entendo que porque assim, a gente tinha mais do Dylan antes dele ir para o recrutamento para a gente entender. Então, eu acho que eles balancearam isso, né? Porque tem coisa que, mesmo a gente escrevendo, é o que a pessoa está sentindo, é difícil você transcrever numa animação. A linguagem audiovisual ela vai ser mesmo um pouco diferenciada. E depois você tem um episódio de 25 minutos, né? Bom, na verdade são 22 minutos e meio, o resto é crédito. Então, quer dizer, você imagina 22 minutos e meio. Eu achei que, mesmo não lendo o livro, aí você completa, se é isso mesmo. Eu achei que o cara conseguiu colocar as partes mais importantes para a gente ter uma noção, uma apresentação, né? Inicialmente da série. E aí, né, Dylan, no meio das nuvens, finalmente nós vemos o título, né? O Leviatã. É uma baleia voadora com partes de Zeppelin, que é o título do livro. Fantástica, maravilhosa. Esta aeronave biológica, esse Leviatã, ele é o carro-chefe de toda a saga, mesmo a gente às vezes se separando tudo, então, mas é basicamente uma baleia cachalote que voa com partes de um dirigível, né? E ele surge assim, a gente vê um grupo que veio para resgatar Dylan, né? E aí temos os créditos finais, e nos créditos finais nós temos artes conceituais em formas de fotografia. Dani, o que você achou dessa parte? Porque eu tenho certeza que a hora que aquela baleia saiu das nuvens, meu Deus! Deus, como assim? Primeiro que eu já tomei um susto, que eu falei, a gente foi pro fundo do mar e eu não percebi, né? Primeiro, assim, durante 5 segundos eu pensei nisso, depois abriu mais a cena, aí deu para ver que era no ar. E aí acaba o episódio, eu quero saber como é que isso funciona. No livro eles explicam muito bem, ela assim, gente, ela é oca por dentro, então as pessoas têm passarelas, têm os órgãos, claro, mas é basicamente um dirigível biológico, né? E eu tenho certeza que eu acho que é no segundo episódio que a gente vai conhecer uma personagem, tá? Vou dar o spoiler aqui, porque aqui a gente tem spoiler. Ela é uma cientista, uma das primeiras mulheres cientistas, né? E ela vai ter, vai usar este Leviatã para fazer pesquisa. E assim, todas as mulheres todos os cientistas neste mundo, né? Inclusive as mulheres, para se identificar, usam chapéu coco. Olha, que legal! Diferente isso, né? Exatamente. Ideia diferenciada, realmente. Bom, vou esperar, então, para os próximos episódios para entender esse conceito. Mas, principalmente, porque eu fiquei muito curiosa para saber a dinâmica deste Leviatã. Se eu não me engano, tem uma tradução, né, para esse nome, alguma coisa sobre besta ou inferno. Não tem... O Leviatã é uma criatura gigante das profundezas, né? É maior que um Kraken ainda, né? Eu estava tentando entender se eu lembrar, porque eu já tinha visto também um outro filme com esse nome, mas foi
ficção científica antigo pra caramba. E aí era uma nave gigantesca também, só que não tinha nada de steampunk, era só ficção científica mesmo, normal, zona, assim, convencional, digamos assim. E essa parte final também, né, com essas, os pós-créditos, né? Isso. Que teve essa parte toda artística, eu também achei bem legal, porque a gente conseguiu ter uma visão, né, do que é, de como que é essa parte toda. Achei bem legal, gostei mesmo. E você sabe que eu não sou, assim, super telespectadora de animação. Eu Então, sei, mas para me convencer, precisa ser boa. Então, por isso que eu quis convidar você, Dani, porque eu sei que você ama o steampunk e eu sei que isso só vai somar na sua obra para você trabalhar, talvez coisas que você não saberia como fazer, falar agora eu tenho uma ideia. E os livros, Dani, vou te falar, o primeiro livro é só um pouco mais grosso que o seu do Lord Archibald, viu? Ai, jura? Então vai ser Juro para fácil de você, ler rapidinho. tá? E agora, Dani, fala pra gente, para quem esperou até agora, as novidades do Lord Archibald. Bom, eu já dei um pequeno spoiler, né? Porque quando eu comecei a ver esta série, eu já logo dei de cara com uma das teorias que eu tinha separado, que seria o darwinismo, né? Só que, assim, como não vai ser ainda, né? Eu vou começar a escrever ele, acho que talvez no final do ano que vem, porque na frente dele ainda tem. Aí agora, vou abrir um parênteses, né? Essa vai para os fãs dos livros ao estilo de Dan Brown, porque eu tenho Caça-Palavras, que é o Segredo da Lança do Destino, foi lançado acho que em 2022, e agora começo a escrever a continuação dele. Na sequência, é que entra a continuação do Lord Archibald. Então, né, essa continuação, a gente vai ter o mesmo time. Esse é o spoiler que eu vou dar. O mesmo time de heróis, tá todo mundo lá. Pode ser até que eu aumente um pouco esse time de heróis, porém, constante, todavia, o time de vilões é completamente diferente, né? Porque vocês venceram a primeira coisa, a primeira parte, só que abriu-se uma porta de possibilidades para oportunistas, né? Exatamente. E a única coisa que eu queria saber, Dani, você pode dar. Porque assim, começou a primeira aventura steampunk, você trabalhou o que você trabalha bem e não se arriscou muito no que não é o seu forte, né? Porque assim, a gente teve um pouco de ação e eu percebi que você estava com medo de exagerar, porque era o seu primeiro ainda nesse gênero. A gente vai ter mais, porque a gente tem o Barão Vermelho, nós precisamos, né, de uma dogfight aérea. Vamos ter, né? Porque eu precisava pegar um pouco mais de experiência, Toca. Vamos ter um momento Flash Gordon? Vamos ter todas essas partes aí necessárias. Você vê que, bom, você gostou. Eu tive uma batalha no céu que vai. Para quem descreveu a primeira vez. Não, eu percebi que você fez assim, ela ficou clara, mas eu percebi que você não se estendeu porque você estava com medo de se dedicar demais ali. O pessoal fala: nossa, isso aqui não vai acabar? Quantos aviões tem no céu? Nossa, gente, não tem. Deixa eu fazer até um parênteses. Não tem nada mais difícil do que escrever essas cenas de batalha de steampunk. Não tem, porque a linha é muito tênue, né? Ou você vai exagerar demais, que nem o Toca tá falando, e aí você vai cair um pouco no descrédito, ou vai deixar o povo meio assim, ai, tá, mas não vai acabar. Ou você acaba economizando na descrição e aí você não tem a conexão, né, do leitor com a descrição, porque a parte mais forte, mais rica do steampunk é essa narrativa, né? Essa descrição, ambientação, tanto do cenário quanto das batalhas. E é difícil para uma autora que é punk nos diálogos, entendeu? E costuma ser muito breve nas descrições. Então. Mas tá excelente, gente. Lord Archibald é uma ótima aquisição e para você conhecer o gênero, né? Sim. E, Dani, e aí? A gente tem exemplares para pegar com você, com brindes? Olha, então,
a gente fez um clube de leitura, né, que você estava presente também. Então, nesse clube de leitura, esgotaram-se o que eu tinha aqui de livro físico autografado, tá? Mas o Lorde Áquila está à venda não só na Amazon físico, e-book e print réplica, né? Porque a print réplica é uma experiência interativa, né? Onde você tem a edição exata, completa do livro, com as cartas do tarô e tudo. E a versão Kindle, que é só para o aparelho mesmo, é o texto corrido. E a gente também tem a venda lá no site da editora Filos, porque ele, dessa vez, não foi autopublicação, né? Eu passei pela editora porque o Lorde Áquila foi lançado na Bienal de São Paulo do ano passado, então é legal você ir apoiado, né? Com o apoio de uma editora que está se dedicando ao projeto de corpo e alma, tanto é que vocês podem ver, né? A capa ficou maravilhosa. Não ficou que não maravilhosa, bonita, né? Mas profissionalmente falando, né? O pessoal ainda capricha mais ainda. Então, tá tudo à venda na Amazon e no site da editora, e é lógico, sempre que o leitor for adquirir o livro físico ou o e-book, é só me mandar comprovante de pagamento para o meu e-mail, Daniela Castro, @danielacastroautora.com.br, que vai receber um brinde do Lorde Áquila. Eu te mandei, tu tá com os brindes aí? Não, eu tô. É que assim, eu tenho uma caixinha que eu guardo os brindes para não me roubarem. Eu só tô com o meu marcador de página, gente. Tem o marcador, a gente tem as cartas do tarô, né? Que é exclusivo. Mas o meu é claro que o meu tá autografado. Eu sou um súdito leal. Um súdito leal. O melhor de todos, o número 1. Então, meu pessoal, marido já fica até com ciúme, hein? Ele já chegou cuidado. falando aqui. Cuidado, não faz já chegou falando assim, quer dizer que você é majestade dele. Eu falei, você deveria ser o primeiro a me chamar de majestade. Agora ele fica me chamando de rainha para lá e para cá, sabe? Aí tá certo mesmo. Porque, gente, a Dani, ela é descendente da realeza mesmo, entendeu? O pai dela, gente, ele anda em Santos, todo mundo, meu lorde, a mulherada, vixe, corre pra cima dele, tá? Você viu isso? E ela tem um ciúme, ela apresenta pra gente, tipo assim, a gente conversa com ele, com a mulherada conversa, tá muito... Nossa, falta a Dani pegar um pedaço de pau e falar, terminou de falar com meu pai? Porque a gente sabe que ela é a filha favorita. Exatamente. Eu tenho mais 2 irmãs mesmo, deve arrumar confusão. Mas, então, gente, uma coisa sobre Lord Archibald. Se você gosta de ficção científica, você gosta de Star Wars, tem uma referência ali que, como deve ser. Só falo Entendedores entenderão. Poucos pegam, só os verdadeiros fãs pegam isso, gente. Isso mesmo. Bom, gente, mas é isso. Majestade, só quero te agradecer pela sua presença, viu? Claro que a Dani vai estar aqui várias vezes aqui na Toca da Aventureira. A gente vai falar a série toda. A gente vai falar a série toda, sabe, pessoal? E outras colaborações que a gente ainda não vai revelar, né? Sim. Mas é isso. Muito obrigado, Dani. E, pessoal, toda a descrição e os links da Dani estão na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Deem uma chance não só para o Lord Archibald, mas para o Steampunk. Eu sou o Marcos. Essa é a Toca do Aventureiro. Essa foi Daniela Castro, Sultana do Litoral. Muito obrigado e até a próxima. Gente, valeu, Toca. E foi muito legal. Mal posso esperar para a gente comentar o segundo episódio. E, como ele mesmo disse, acessem o meu site e deem uma chance para o Steampunk. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão ficar lá no meu pé que nem ele tá, para eu escrever logo a continuação. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Toca.